Funções oxigenadas 2, onde vamos terminar o trabalho com os compostos ternários oxigenados, vendo as últimas funções, que são muito importantes também. Vamos ver os ácidos carboxílicos e seus derivados principais. Vamos ver os ésteres, vamos ver os sais de ácido carboxílico, um monte de coisas para nós estudarmos. Começaremos com os ácidos carboxílicos. Que são, afinal de contas, esses ácidos? Veja lá. Fórmula geral para um ácido: RC2OOH. Observe, por favor, a imensa semelhança que temos entre os ácidos e os aldeídos. No ácido você tem OH, RC2OOH. E no aldeído você tinha RC2OH. O que nos leva direto ao grupo funcional. Repare bem como é a coisa. C2OOH, que vai ter o nome de carboxila. Repare, pegamos o carbo da carbonila e pegamos o xila da hidroxila. Carboxila é o grupamento funcional dos ácidos. E aí, então, vamos dar a eles o nome sempre de ácidos carboxílicos. A ênfase nisso é para diferenciar dos ácidos inorgânicos, que não apresentam carboxila. Mas ácidos inorgânicos ou orgânicos, o funcionamento deles é idêntico. O problema é a geração de cátions H3O+. Isso é que marca a acidez. Repare na reação. RC2OOH é o nosso ácido carboxílico, que dissolvido em água, este hidrogênio vem protonar a água. Temos então o cátion hidrônio, H3O+, e forma-se o radical do ácido carboxílico, RC2OO-. Atenção para as cargas. Esse hidrogênio saiu positivo, transformando a água num cátion, H3O+. Se esse hidrogênio saiu positivo, o radical que sobra é negativo, RC2OO-. Veja, isso acontece identicamente nos ácidos orgânicos e nos ácidos inorgânicos. A nomenclatura e o PAC para os ácidos seguirá exatamente o mesmo esquema de sempre. Veja, entramos com o sufixo e dessa vez o sufixo é oico. Não estranhe, por favor, o seguinte: oico não é nem o início de palavra alguma, nem o final de palavra alguma. Nesse caso, temos um sufixo inventado, sufixo oico, para marcar os ácidos carboxílicos. Agora, a numeração é como sempre foi. Numeração inicia pela carboxila. A cadeia principal tem que ser a maior cadeia que contenha a carboxila. Repare nos exemplos. O menor ácido possível, um único carbono, metano. Metano, ácido carboxílico, ácido metanóico. Vamos agora a um exemplo um pouco mais complicado. Repare, você já tem uma cadeia mais longa, uma cadeia de 4 carbonos, a carboxila naturalmente é o carbono de número 1 e o metil, o substituinte, posicionado no carbono de número 2. É necessário falar esse 2? Claro que é necessário falar esse 2. Aquele metil poderia estar no carbono 3. Então, precisamos posicioná-lo. Ele está no carbono 2. O que nos leva ao nome completo de ácido 2-metil-butanóico. Isto completa a nomenclatura. Continua havendo na prática uma outra técnica para dar nomes, a nomenclatura usual. Nomenclatura usual você acostumou que mostrava radicais. Desta vez não. A nomenclatura usual vem realmente da prática. Ela tenta lembrar a pessoa de propriedades que esses ácidos têm, de particularidades que esses ácidos tenham. Veja só. Como exemplo, o ácido fórmico. De onde veio o ácido fórmico? Ácido fórmico vem de formica, que em latim é formiga. Você deve estar se perguntando, o que ácido fórmico tem a ver com formiga? Tudo. Na parte de trás das formigas grandes é que mora o suco gástrico delas. E o suco gástrico delas é constituído de metanóico. Daí o nome ácido fórmico, ácido presente nas formigas. Um outro exemplo nos remete ao vinagre.
Vinagre contém etanóico, vinagre é o ácido acético. Esse termo acético vem de acetum em latim, onde acetum quer dizer azedo. Ou seja, aqui na verdade o nome quer dizer ácido azedo. Ficamos com ácido acético. E é o ácido acético que vai nos proporcionar uma interessantíssima experiência. Vamos a mais uma vez olhar a nossa química na prática. Bem, eu tenho certeza absoluta que todo mundo já usou um comprimido efervescente, mas provavelmente você jamais pensou nesse termo, efervescente, reação de efervescência. Bem, vamos mostrar em detalhe o que é efervescência. Pego um becker, coloco um pouco de água, não precisa muito para a gente mostrar o efeito, e vamos jogar aqui dentro um comprimido efervescente. Você tem imediatamente a geração de uma quantidade expressiva de gás. O que está acontecendo aí? Você tem o bicarbonato de sódio no comprimido efervescente. No bicarbonato de sódio é que vai gerar o gás. O ácido que já estava no comprimido é o ácido cítrico, que é um ácido que tem gosto agradável. Quando a água dissolve os dois, a reação tem início e este gás que você está vendo é CO2, gás carbônico. Bem, podemos então simular um comprimido efervescente. O que precisamos em verdade para fazê-lo? Precisamos de bicarbonato de sódio, que temos aqui. Bicarbonato de sódio, você vai ver bem, é um pó branco. Praticamente enganaria alguém que pudesse pensar que era sal. E o que vamos usar como ácido? Bem, nós vamos usar vinagre. Certamente não fará um comprimido efervescente muito gostoso, mas a reação de efervescência será perfeitamente visível para você. Reparou bem como a quantidade de CO2 é expressiva? Guarde então, por favor. Se você tem um bicarbonato, não precisava ser de sódio, mas um bicarbonato, e você sobre ele coloca ácido, vamos colocar um pouquinho mais, lá está você com a reação de efervescência. Química na prática é sempre mais interessante. Vamos ver agora os ésteres. Repare a definição de éster. Compostos em que o hidrogênio da carboxila do ácido carboxílico é substituído por um radical carbonado. Observe a fórmula geral para um éster. RC-O, o outro O, até aqui temos como se fosse o ácido carboxílico. Se entrasse aqui um H, seria um ácido carboxílico, mas não, entrou outro radical, ou seja, RC-O, O, R'. Esta é a fórmula geral de um éster. Vamos a um exemplo? Olha só. Uma cadeia bastante longa, C-O-O, até aqui temos a parte do ácido. A parte do ácido, então, apresenta 4 carbonos. E ligado ao segundo O, entre aspas, ao O de baixo, nós temos um grupamento carbonado. Você já percebeu que é um grupamento etil. Uma reação importantíssima é a reação de produção dos ésteres. Para produzir um éster, você usa uma reação chamada reação de esterificação. Repare, um ácido reagindo com um álcool. Repare a viradinha que nós temos no álcool para jogar a hidroxila para perto da outra hidroxila. Entre essas duas hidroxilas ocorrerá uma desidratação, ocorrerá uma perda de água e a junção dos radicais que sobram. RC-O, O, essa parte veio do ácido, e o R' que veio do álcool. Logo temos aqui o éster formado, RC-O, O, R'. Bem, a nomenclatura IUPAC vai refletir exatamente tudo que falamos sobre a montagem do éster. Observe então, por favor. Esta parte aqui do éster é proveniente do ácido, enquanto que esta parte aqui é proveniente do álcool. Bom, então observa. O nome do ácido, você retira o ico final e encaixa ato. Vamos dar uma pausa. Se fosse metanóico, ficaria metanoato. Juntamos a preposição de e falamos o nome final do radical, seguido de um artigo a, apenas para eufonia. Ficamos então com alguma coisa assim, metanoato de metila. Vamos ver um exemplo para deixar isso bem claro. Repare só.
ácido de 2 carbonos. Se eu tenho um ácido de 2 carbonos, eu tenho o etanóico. Etanóico, tira ico, encaixa ato, etanoato. Vamos ao radical agora. O radical agora é metil, um carbono só. Logo, etanoato de metila. Repara uma coisa e guarda bem isso. Nome de éster tem sempre esse clima. Ato de ila. Não sei lá o que, ato de não sei lá o que, ila. Temos um outro exemplo. Olha só, uma cadeia longa, uma cadeia de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, butano, butanóico, tiro ico, encaixa ato, butanoato. Um radical aqui de 2 carbonos, etil, butanoato de etila. E agora? Você não vai acreditar no que eu vou te contar. Você sabe o que é butanoato de etila? Butanoato de etila é essência de abacaxi. Isso é incrível, mas nos mostra exatamente para que servem os ésteres. Ésteres são flavorizantes, ésteres são aromatizantes. São produtos que têm cheiro agradável, gosto agradável, ou seja, cheirosos e gostosos. Se você vê uma coisa cheirosa e gostosa, dá vontade de quê? De comer, é claro. Logo, que indústria usa os ésteres? A indústria dos alimentos. Alimentos industrializados é praticamente obrigatório o uso de ésteres. Bem, esta fórmula que você está vendo, então, é a da essência de abacaxi, o flavorizante, aromatizante de abacaxi. Repare agora o fundamental. No abacaxi não tem butanoato de etila. Claro que não. O abacaxi, a natureza o fez cheiroso e gostoso de outra maneira. Agora, nós que precisamos imitar, usamos o éster. Ou seja, na balinha de abacaxi tem butanoato de etila. Agora, uma coisa ela não tem, abacaxi. Bem, vamos ver agora os sais orgânicos, que mais uma vez são derivados dos ácidos orgânicos, dos ácidos carboxílicos. Veja, a reação será de neutralização total ou parcial deste ácido por uma base, mas uma base inorgânica, por um hidróxido inorgânico. Veja se você compreendeu. A reação é ácido carboxílico mais hidróxido inorgânico. Isso vai gerar, como sempre gerou, um sal e água. Lembra lá de Química 1? Ácido mais base dando sal mais água? Continua assim. Porém, vamos ver em detalhes a reação. Aqui temos um ácido carboxílico. Veja lá, HCOO, OH. Ele vai ser neutralizado pelo hidróxido de sódio, que é um composto iônico. Repare bem, Na+, OH-. Que ocorrerá? Este hidrogênio do ácido carboxílico vem se juntar à hidroxila H, que vai sair positivo, juntando a hidroxila negativa, formação de água. E permanecem em solução 2 íons. O ânion que veio do ácido carboxílico, que repare aqui, HCOO-, está aqui no segundo membro, juntamente com o Na+, que veio do hidróxido de sódio, veio do NaOH. Este é o nosso ácido carboxílico junto ao hidróxido. Temos então o sal. Bem, vamos ver uma outra reação, explorando agora um ácido dicarboxílico. Repare, COO, OH, 2 vezes. É como se fosse uma carboxila presa na outra. Temos então o etano dioico. Vamos neutralizá-lo com uma dibase, que aí já teremos as 2 hidroxilas. Então, repare, os 2 hidrogênios das 2 carboxilas vão se juntar às 2 hidroxilas do hidróxido e formar 2 moléculas de água. Aqui a coisa é um pouquinho mais complicada. Este sal não fica exatamente em solução. O oxalato de cálcio, é o nome deste sal, dissolve-se muito mal. Ele provavelmente irá precipitar em direção ao fundo do recipiente. Esta baixa solubilidade do oxalato de cálcio faz com que ele seja um componente terrível dos cálculos renais. Anidridos, mais uma vez, um derivado dos ácidos. Vou te dar uma dica para você jamais esquecer o que é um anidrido. Se você lembrar da palavra meio espanholada, fica perfeito. É anidrido. Querendo dizer não. E o hidro querendo dizer água. Não
água, sem água. Ah, entendi. Isso vem de uma desidratação. Desidratação de quê? De um ácido, naturalmente. Veja comigo a definição. Anidridos são compostos derivados dos ácidos carboxílicos por desidratação. Viu como você conhecer a palavra facilita tudo? Observe a fórmula geral de um anidrido. Complicou, olha só. C-O provindo de um ácido, C-O provindo de outro ácido. Mas espera, esse oxigênio é comum aos dois ácidos. Ele é que faz a ligação entre o ácido que tem o radical R1 e o ácido que tem o radical R2. Percebeu como é que é a fórmula geral para um anidrido? Observe. Um anidrido é a única função que tem 3 oxigênios. A nomenclatura IUPAC, evidentemente, vai refletir como que o anidrido foi formado. Repare só, se o anidrido é derivado de um único ácido, usamos o nome anidrido seguido do nome do ácido. Claro, porque é um único ácido. Agora, olha o exemplo. Essa parte igual a essa parte. Então vem de um único ácido. Se vem de um único ácido, veja que ácido era esse? Um ácido de 2 carbonos. Era o etanóico. Logo, o nome desse anidrido será anidrido etanóico. Agora repare, e se o anidrido vier de 2 ácidos diferentes? Aí vamos fazer o seguinte: anidrido, nome do menor ácido, seguido do nome do maior ácido. O exemplo vai te mostrar direitinho como é. Repare, aqui nós temos um ácido original. Nós temos um ácido de 2 carbonos, nós temos o etanóico. Aqui embaixo temos um ácido de 3 carbonos, ou seja, originalmente havia propanóico. Precisamos então juntar os dois nomes, iniciando pelo menor. Anidrido, etanóico, propanóico. Perfeito? Compreendido? Observe essa estrutura cíclica, cujo nome é anidrido butanodioico. Repare, se o ácido de origem é um ácido dicarboxílico, não há necessidade de que entrem 2 moléculas deste ácido. Basta uma, porque já existem as 2 hidroxilas para fazer a desidratação. Logo, a molécula vai morder o seu próprio rabo. A molécula vai fechar. Ou seja, repare aqui comigo, o oxigênio de ligação fica prendendo as 2 pontas da molécula. Repare uma coisa importantíssima. Como o oxigênio é que vai fazer o link entre uma ponta e a outra ponta, nós vamos ter um ponto a mais na figura. Logo, o anidrido butanodioico, você percebeu? Butanodioico, 4 carbonos, vai gerar uma figura pentagonal. Se nós tivéssemos um anidrido pentanodioico, seria evidentemente uma estrutura hexagonal. Tá certo? Observe. Viu como eu estava certa? Olha lá os 3 oxigênios. Bem, vamos ver agora um tipo importantíssimo de exercício, extraordinariamente solicitado em todos os exames vestibulares. Repare, é a apresentação de uma fórmula, relativamente uma fórmula grande, relativamente uma fórmula complexa, na qual vão ser identificados quais os grupamentos funcionais existentes nesta fórmula complexa. Este exercício se refere ao ácido pantotênico, que é um produto usado para impedir, ou pelo menos diminuir, a queda de cabelo. E vamos identificar no ácido pantotênico quais são os grupos funcionais presentes. Me siga. Se já foi dada a dica que é um ácido, procure pela carboxila. A carboxila está aqui, C-O-OH. Está identificado que é um ácido, está de uma certa maneira justificado o nome ácido pantotênico. Vamos procurar outros grupos. Você tem aqui um C-O, você tem aqui uma hidroxila, você tem aqui uma hidroxila. Essas hidroxilas seriam de álcool ou de fenol? Naturalmente, essas hidroxilas são alcoólicas, porque você não tem nenhum anel aromático. Ou seja, quais as funções identificadas? Ácido carboxílico e álcool. A pergunta do exercício, então, é: diga qual ou quais dos grupos a seguir se identifica em uma molécula de ácido pantotênico.
A primeira opção de resposta é um éter. Veja, claro que não temos um éter lá. Éter seria o nosso sanduíche de oxigênio, um oxigênio separando dois radicais. Não temos isso lá. A segunda opção de resposta é a carboxila. Carboxila? Carboxila naturalmente está presente. Afinal de contas, lembra? O nome era ácido pantotênico. Um ácido orgânico tem que ter uma carboxila. 2? Ah, 2 faz parte da resposta. Bem, a terceira opção é hidroxila fenólica. Não temos hidroxila fenólica. Hidroxila fenólica teria que estar presa a um anel aromático, e não há nenhum anel aromático no ácido pantotênico. Finalmente, a quarta opção que temos para a resposta é a hidroxila alcoólica. Esta sim, está lá. Repare, hidroxila ligada a carbono saturado. Temos isso na estrutura do ácido pantotênico. Perfeito? Entendeu como é que funciona a dinâmica desse exercício? Uma fórmula grande e você vai identificando pedaços dela, pedaços que formam os grupos funcionais. Os grupos funcionais, então, estão aqui. Repare bem, a carboxila, que faz isso ser um ácido, na verdade o nome é ácido pantotênico, e as hidroxilas alcoólicas são duas. Veja, hidroxila ligada a carbono, saturado. Novamente, hidroxila ligada a carbono, saturado. Hidroxilas alcoólicas. Toda a ênfase possível em nomenclatura, porque você, aprendendo a dar nome, está olhando para a função, olhando repetidamente para a função, o que ajudará você imensamente a gravá-la. Você não pode deixar de fazer um exercício sequer de nomenclatura presente no seu material didático. Agora, a segunda coisa é você criar a ligação entre a química e a sua vida. E nessa aula foram muitas. Ácidos. Ácidos são azedos. Uma comida azedou. Olha os ácidos lá. Agora, comida industrializada, cheirosa, gostosa. Que temos lá? Os ésteres. Veja, química já está em sua vida. Só você precisa permitir que ela faça parte realmente de sua vida. E isso você vai conseguir estudando conosco e cada vez mais. Bom trabalho.